meu povo, seja bem-vindo ao canal do Tata e o Andilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito às pessoas que me seguem, né, que gostam do meu trabalho, que me dão os likes aí, isso é muito importante, né? É muito legal isso aí, esse crescimento. E para você que está vendo esse vídeo aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva, dá uma curtida aí, para que o canal apareça mais e mais na internet e o trabalho seja mais consistente. Eu sempre peço às pessoas que visitam o canal que me ajude a fazer o canal acontecer. Coloque uma ideia, coloque alguma coisa que a gente pesquisa e fala a respeito. Esse canal é um canal de coisas corriqueiras do Candomblé. A gente fala de coisas do dia a dia, das coisas que acontecem e tudo aquilo que é interessante de a gente escutar, que tem gente que não tem visão ou não raciocina a respeito daquilo que são coisas simples, mas são coisas bacanas, não é isso? Bom, essa semana aí eu dei uma olhada no Facebook e tinha uma postagem de uma menina muito interessante que me fez raciocinar a respeito disso aí. A menina perguntando assim, é certo cota ou macota receber caboclo e Exu na Umbanda? Aí as pessoas responderam como de uma visão de cota e macota, sendo o cargo como se fosse EQED, o equivalente a EQED no Angola. Daí eu comecei a raciocinar a respeito disso aí, e não é bem assim, né? Vamos ao vídeo? Bom, vamos começar a falar sobre cota, porque é o que me impeliu a fazer esse vídeo. Cota é uma palavra sui generis, ou seja, não tem sexo. Ela pode ser usada tanto para homem quanto para mulher. Existem casos, a maioria das casas adotaram o nome cota para designar a EQED do Angola ou macota, né? Mas a cota, na verdade, é uma palavra que quer dizer mais velho e ela pode ser usada por qualquer pessoa que alcança seus 7 anos e toma seus direitos, a sua cuia. A pessoa pode ser chamada de cota, tanto homem quanto mulher. Tem exemplo de casa, como a casa de minha mãe Mabeji, que nós temos um homem lá que é chamado de cota e as EQEDs da casa são chamadas de cota também. Macota não usamos esse termo. Primeiro eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou falando pelo Angola em geral, estou falando por... Existem várias vertentes, várias nações, várias raízes e cada uma pratica aquilo que sabe o que do seu jeito, como foi implantado, e não sou eu que vou designar e dizer o que está certo ou errado. Eu só vou falar sobre alguns cargos aqui e sobre alguns títulos também, que é importante saber que existe que cargo é um e título é outro, né? Para as pessoas terem noção o que é uma coisa e o que é outra, vocês vão saber a diferença. Vamos começar por tateto e mameto. Isso não é cargo, isso é um título recebido quando você toma obrigação. A pessoa toma obrigação de 7 anos, recebe sua cuia, além que com direito de ser pai ou mãe de santo. A gente chama de tateto, que quer dizer nosso pai, e mameto, que quer dizer nossa mãe. Se eu fosse chamar de meu pai, chamaria de Tata Iami. Se fosse minha mãe, seria Mama Iami. Mas esse costume é um costume africano, tribal, que ninguém fica órfão na África. Por exemplo, existe uma tribo aqui com 10 mães e 10 pais. Um dos pais morre, o outro pai cria essa criança. Ela tem obrigação e dever, que é o grupo familiar. Esse sentido de família africana é muito maior do que em qualquer outro continente. Então essa criança é adotada pelas outras mães e os outros pais para ser criado. Por isso que na África ninguém chama ninguém de meu pai ou pai meu, chama de nosso pai. Ele se refere ao coletivo, isso é muito importante. E isso é um título, não é um cargo. Bom, existe o cargo maior, é o cambondo, Tata Cambondo. O resto são títulos. Você vem Tata Cambondo tal, Tata Cambondo tal, Tata Cambondo tal. São os títulos que ele vai acumulando. Tipo assim, quando eu fui confirmado como muxiqui, ou seja, um alabê. Mas eu recebi os direitos de corte. Então, eu recebi os direitos de Kivonda, porque eu não sou de Nkosi. Eu sou de Unzazi, mas Nkosi, por pedido de minha mãe Dandalu, da minha mãe Oxum, pediu e eu recebi o dom de sacrifício
Então faz-se uma obrigação específica para que Ogum me conceda a honra de sacrificar um animal em nome dele, ou para o santo, vamos dizer em nome dele. Ele me dá a honra e me dá os poderes e deveres para que eu possa usar a faca dele para sacrificar e sacralizar um animal. Então, na verdade, o meu cargo é Kambondo, mas o meu título é um título de Kivonda. Tata Kambondo é o cargo que define um grupo de homens do candomblé, os olhadores, a pilastra do candomblé, aqueles que são os olhos designados pelos inquices, pelos santos, para olhar por tudo, para fazer as coisas que têm que ser feitas no candomblé, para o candomblé acontecer. Desde tocar a levar ebó. Alguns historiadores defendem a tese que Kambondo, que o K é diminutivo, né? Que é K-umbondo. Kambondo vem de imbondo, o pequeno imbondeiro. Porque o imbondeiro, é a árvore mais sagrada para a cultura africana banto. Quer dizer, quando você chama uma pessoa de Kambondo, pequeno imbondeiro, ele é uma das pilastras dessa religião. Bom, nós temos aqui o Quixicarangombe, o famoso Quixicarangombe, que é o tocador de atabaque. Quixicarangombe vem de Cuxica Ria Ngombe, ou seja, tocador de atabaque, tocador de engoma. Esse cargo é um cargo conferido às pessoas que tocam o atabaque. Nós também temos o Muxiqui, né? Que também é das mesmas propriedades do Quixicarangombe. Tem casa que usa Quixicarangombe, que vem até na faixa, tem casa que usa Tatamuxiqui. Isso daí são as variações das raízes e das casas do Angola. Maravilhoso, eu acho fantástico essas variações, contanto que tenham consistência e coerência. Bom, nós temos o Tatapocó, que é o responsável pelas facas do barracão. Ele é o responsável pela sacralização dos animais que são oferecidos aos nossos deuses. E isso é um cargo muito importante. E só é Tatapocó quem é filho de Nkosi, quem é filho deste homem, é Tatapocó. É natural dele ser confirmado Pocó, mesmo que ele seja suspenso por qualquer outro santo, seja Zaze, Dandalum, Dalembá, qualquer um. O cargo dele, por certo, por natureza, é de Tatapocó, o pai da faca. Mesmo que ele seja confirmado por um Nkosi, ele sendo de outro santo, ele não vai ser Pocó. Aí entra o título de Kivonda. É um Tata Kivonda, aquele que tem a permissão de Nkosi para usar a faca dele, as lâminas dele, para sacralização animal. Bom, nós temos uma vertente do Congo Angola que tem o Tatamabaiá, ou seja, aquele cara que é o responsável pela organização da sala do candomblé. Ele que está ali para receber as visitas, acomodar as pessoas, olhar a sala, não deixar a bagunça acontecer, é o Tatamabaiá. É um cara muito importante, um cambondo. Mabaiá é um título do Kambondo. Ninguém leva título nenhum de Pocó, Mabaiá, Muxiqui, Quixicarangombe e outros, se não for um Kambondo. O Kambondo é a base, é o cargo, o título, o posto é que é conferido a essa pessoa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu fui confirmado Muxiqui ou Alabê, eu levei 5 anos até eu receber o posto de sacrificador de animais. Eu recebi o posto ofertado. Minha mãe, Dandalunda, pediu e Nkosi permitiu, com a devida obrigação, que eu usasse a faca dele para sacrificar. Nisso ele viu meu valor, lógico, e recebi esse posto, este título. Nós temos no candomblé o Tatanejibiri, aquele cambondo que é o cantador do candomblé. Ele é o responsável por cantar todo o candomblé, certo? É um posto que ele recebe, o Kambondo recebe como cantador do candomblé. Nós temos o Tatautala, que é um dos postos mais altos, é considerado como se fosse o chefe de todos os cambondos. Ele que detém, geralmente, é um posto dado ao mais velho, ao cambondo mais velho, que ele é como se fosse o olhador de todos. Aí se alcança com uma maioridade, né? Nem todo mundo é confirmado, quando é confirmado recebe esse cargo. Ainda mais quando já tem cambondos mais velhos confirmados na casa.
A pessoa vê, o santo vê, o pai de santo ou a mãe de santo vê também as propriedades características de cada um para conceder os cargos e os postos devidos a cada pessoa. Nós temos em algumas casas, principalmente do Tombense, um cargo de tatalubito, que é o cara responsável pelas chaves de todos os quartos de santo. Ele é o responsável por abrir e permitir a entrada das pessoas ou não. Isso é conferido, é um posto conferido ao cargo de cambondo. O cara é tata cambondo lubito, ou seja, o cambondo responsável pelas chaves da casa de santo. No Tombense nós também temos o tatagongá, que é um tata que também é como se fosse o tata utala, que é um cara que ele pode substituir até um pai de santo. Quando esse pai de santo ou mãe de santo vem a falecer, ele é um cara que faz a transição daquele que faleceu para aquele que está vindo. É um cargo de suma importância no Tombense. Eu só conheço esse cargo nas casas de Tombense. Não conheço esse cargo em outra casa que não seja dessa vertente. Nós temos o Tata Unsaba, que é o responsável pelas unsabas, pelas folhas. É um cara que é o responsável por catar folha, né? Saber as propriedades dessa folha, para fazer o banho, para fazer o abó, para usar nas obrigações, botar na licença e tudo. Tata Unsaba é um posto de um cambondo, que ele é o responsável pelas folhas que vão ser usadas na casa de santo para as devidas funções. No quarto de Vumbi, nós temos um cambondo que ele recebe o posto de Tata Kazumbi, Kanzumbi ou Tata Muculo. Muculo vem de ancestral, né? Muculo, unculo é o ancestral, e Kazumbi vem de zumbi, que é fantasma, que se refere às pessoas que já morreram. Bom, do lado das meninas, nós temos a cota, que pode ser usada tanto para homem, tanto para mulher, né? Como eu falei, é uma palavra sui generis, que um homem pode ser um cota, ou uma mulher pode ser uma cota. Como não existe uma palavra que defina bem a quede no Angola, se usa macota ou cota. Lógico, com suas variações e seus postos determinados. Macota quer dizer, é o plural de cota, né? Ma já é o prefixo da pluralidade, né? Aí nós temos a primeira, a cota mabaiá, que é a que cuida dos santos que estão na sala, dança com o santo, seca o santo, ajuda o santo, acompanha o santo em tudo quanto é canto. Essa é a cota mabaiá, a cota responsável por acompanhar os inquices, tanto seja em olhar a roda, organizar, todas as coisas pertinentes a uma cota que toma conta da sala do candomblé, junto com o Tata Cambondo Mabaiá. Nós temos a cota Baquice, que é a cota que auxilia o pai e a mãe de santo dentro do roncó, né? Ela auxilia nas obrigações, fazendo as coisas pertinentes que uma cota tem que fazer para ajudar o pai ou a mãe de santo, para ajudar as obrigações fluírem. Nós temos a cota Rifula, que é a cota que é responsável pelas comidas, por fazer as comidas de santo. Esse cargo até é um cargo bem inerente à cota, porque antigamente, nas obrigações, nas obrigações já às vezes está se cantando algum fundamento lá dentro, se você bota uma pessoa que roda no santo na cozinha, o santo vai virar, vai acabar queimando a comida, ou pode a comida virar em cima da pessoa, queimar. Então é necessário que esse cargo de rifula, de cozinheiro ou de responsável pela cozinha, seja dado uma cota que não vai ter problema de dar santo. Não é isso? Nós temos o rongolomatono, a cota rongolomatono é uma das principais, é uma das mais velhas, é aquela responsável pelas pinturas dos museus para ir para a sala. Ela auxilia também ao pai e à mãe de santo a pintar os museus para que eles saiam para a sala no dia de suas feituras, também ajuda a arrumar e todas as coisas que tem que ser feita lá dentro. Aí falando somente em posto, nós temos a cota maganza, que é aquele posto, título ou posto, que tanto faz você falar dos dois jeitos, que lhe é concedido quando a pessoa recebe a sua cuia, seus 7 anos, com seus direitos adquiridos. Aí sim ela passa a ser reconhecida nas casas de Angola como cota maganza.
Tem dois postos também, posto que se adquire depois que você vira uma cota maganza, que é o Tata Nedengue ou a Mama Nedengue, que é o pai ou mãe pequena de uma casa. Uma casa não tem dois, não tem um pai e uma mãe pequena. Tem um pai pequeno ou uma mãe pequena, isso é da preferência do inquice ou do pai e da mãe de santo, que escolhe essa pessoa para ajudar. Geralmente é o mais velho, aquele que tem mais experiência, que tem condições de ajudar a pessoa a tocar a casa. No mais, nós temos, para fechar assim, um indumbe, que seria o abian de uma casa de candomblé, aquela pessoa que é frequentadora, que ainda não foi iniciada. Depois de iniciado, se chama muzenza, além de ser chamado pela digina que ela vai receber, ela é chamada de muzenza fulana, isso não é problema. Isso vai até os 7 anos, tá, gente? Uma muzenza é muzenza, mesmo com a precisão de 1, 3, tem casa que dá de 5, até os 7. 7 anos tomou obrigação, aí passa a ser reconhecido como cota. Antes disso é muzenza. Isso não é ofensa, isso é hierarquia e tradição do candomblé. Bom, há de ser ressaltar também que existem variações diversas em casas. Nós temos muitas casas, muita vertente de Angola, aqui conhecida assim, mais popular. Bate-folha, Cupapunsaba, Tumbajunsara, Tombeici, Paquetã, Calabetão, Gomeia, o Maçanganga de Cariolé, que é o Beru. Mas, se você for na Bahia, na Fenacabe, só em Salvador existem registrados 25 raízes diferentes do Angola. Imagina nesse Brasilzão todo. Tem o povo do Redandá, que é descendente da Gomeia, tem Nanã de Aracaju. Então, quer dizer, existem variações. E mesmo que uma casa, você pertença a uma casa tradicional, é natural que existam variações das casas que vão se descendendo. Ainda mais quando uma descende da filha, que descende da neta, que aí que lascou tudo, né? Então, gente, eu fico feliz, foi até um vídeo um pouco maiorzinho assim, mas eu acho que foi bem legal e bem produtivo, né? Porque o que acontece? O povo de candomblé de Angola está se descobrindo com a gama de dicionário que vem. Então as pessoas querem cada vez mais ter uma identidade sua. Eu não vejo problema nenhum em se usar outra língua, Yorubá, o Fon. Isso não vai sair de dentro. Mas se você puder falar um pouquinho melhor, também não vejo problema. Só vejo problema se você ridicularizar o outro e achar que o que o outro fala, um termo iorubano, está errado e você que é o certo. Não faça isso. O errado é você. O certo é o humilde que entende todas as falas. Tá ok, gente? Muito obrigado por atenção de hoje. Você que está vendo o vídeo até agora. Se puder, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. Me ajude o canal a crescer. A benção de todos. Até o próximo vídeo. Zambe Aquatessá.